Agora 6 horas e 49 minutos, vamos com previsão do tempo aqui no Novo Dia? O feriado tem vários alertas no Brasil, de chuva a calor intenso. Vamos começar com risco de temporais? Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia aponta risco de perigo do Ceará até o estado do Acre. Chove forte no norte e no nordeste devido à combinação da umidade do calor, que esse ar cobre as duas regiões, e também uma zona de convergência intertropical. Estão previstos até 40 milímetros de chuva em Fortaleza, também em São Luís, em Rio Branco e em Belém. A capital paraense continua sob alerta depois da maior chuva em 10 anos na cidade. A prefeitura afirma que choveu 100 milímetros em apenas 6 horas e decretou emergência. Dá só uma olhada nas imagens impressionantes. Córregos transbordaram por lá. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, colocou o governo federal à disposição do estado do Pará e acionou os Ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional. Os estragos provocados pelos temporais ainda são visíveis pela cidade. E nessas imagens a gente consegue ter uma dimensão do que foi essa chuva intensa que caiu em Belém, ruas completamente tomadas pela água e aí a necessidade de resgate nos moradores, muitas crianças que precisaram desse auxílio para deixar suas casas, famílias que ficaram ilhadas em meio a essas tempestades. Hoje, o tempo fica firme apenas nesta área aqui, que vai do sul da Bahia até Santa Catarina, o leste catarinense. O sol aparece e a umidade despenca, principalmente aqui, nesta área que compreende o estado de Goiás, também aqui o Distrito Federal, também os estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e norte do Paraná, com índices que podem ficar até abaixo dos 30%. E é uma condição que cria um bloqueio atmosférico, ou seja, as instabilidades não vão conseguir avançar para essa área nos próximos dias. A temperatura dispara, até domingo pelo menos. É onda de calor. A gente acompanha aqui no próximo mapa esse alerta que a Climatempo disponibiliza para a gente, as temperaturas que ficam acima da média para essa época do ano. Nessas áreas aqui, em laranja do mapa, a temperatura fica de 3 a 5 graus acima do normal para essa época do ano. Já essa área em vermelho indica a temperatura mais de 5 graus acima do esperado para o mês de abril. Quem vai detalhar essa previsão para a gente é a Gabriela Garcia, que está lá na região sul e traz para a gente o destaque. Oi, Gabi, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Olha, agora aqui em Porto Alegre, amanhecer, tá bem tranquilo, temperatura agradável, faz 19 graus. Temperatura não deve passar dos 25 graus aqui na capital gaúcha hoje. Então, esse calorão mais intenso não deve se localizar também aqui pela região metropolitana de Porto Alegre, mas a gente tem esse alerta para temperaturas acima da média, até 5 graus acima da média para o período, como você disse, para várias localidades de todos os 3 estados aqui da região sul e também do Mato Grosso do Sul. Como você disse, é um alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o IMET, essa onda de calor pode ir até o próximo sábado e com isso a gente tem temperaturas até 5 graus acima da média. Então, a Climatempo, disse que praticamente todas as regiões do Brasil iniciaram já a segunda quinzena do mês de abril com temperaturas mais elevadas. Mas nessas localidades que você viu no mapa, o tempo deve ficar ainda mais quente. Aqui no sul, a gente tem essa onda de calor com alerta vermelho atingindo especialmente do centro até o oeste do Paraná. Então, a gente tem centro-oeste do Paraná que deve ter temperaturas bastante elevadas. Também oeste de Santa Catarina e uma partezinha ali do Rio Grande do Sul, do norte gaúcho, área mais perto de Santa Catarina. As temperaturas
também devem subir, mas nem tanto, isso na parte oeste do Rio Grande do Sul. E aí, Carol, uma onda de calor é caracterizada por um período de temperaturas muito acima da média para uma determinada época do ano, que você até disse, é causada principalmente por bloqueios atmosféricos, consequência de sistemas de alta pressão. Inclusive, a Organização Meteorológica Mundial considera a ocorrência de uma onda de calor quando as temperaturas permanecem pelo menos 5 graus acima da média por no mínimo 5 dias consecutivos, e a gente vai ter aí pelo menos até o fim de semana essas temperaturas mais elevadas. Nessas áreas também onde vai fazer calorão, a gente tem menos probabilidade de chuva e em vários dias os níveis de umidade do ar podem ficar abaixo dos 30%. Ainda assim, em algumas localidades atingidas por essa onda de calor, a gente pode ter madrugadas mais fresquinhas. Um outro alerta que a gente tem aqui também para a região sul é em relação a tempestades. Então, o IMET aponta que a condição pode se estender até terça-feira, isso aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ou seja, até hoje, com previsão de chuvas entre 20 até 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. E ventos que podem atingir 60 quilômetros por hora, além de possibilidade de granizo. Então, isso em algumas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a gente tem possibilidade de tempestades, mas o grande destaque nesse momento por aqui é essa onda de calor que começa e segue até o fim da semana, deve atingir aí os 3 estados da região sul. Aqui em Porto Alegre, felizmente, as temperaturas não devem aumentar tanto, viu, Carol? Eu volto contigo. Obrigada, Gabi, com as informações para a gente lá da região sul. Agora, apesar desse calor durante o dia, as noites ficam frias no sul, sudeste e parte do centro-oeste por causa desse ar seco. Sem nuvens, o calor da tarde se perde rapidamente e as mínimas ficam entre 13 e 16 graus, como a Gabriela Garcia explicava para a gente. Agora em São Paulo, tá friozinho, viu? Na região da Avenida Paulista, termômetros marcam 17 graus. Mas o sol já começa a aparecer e ajuda a esquentar nas próximas horas. Vamos aqui com outras temperaturas previstas para esta terça-feira de feriado. Temos em Maceió máxima de 29 graus, com risco de chuva a qualquer hora, já que tem muita umidade circulando na costa leste nordestina. No Rio de Janeiro, o céu hoje amanhece mais encoberto e a sensação é de tempo abafado, com 29 graus de máxima. Cuiabá deve ser a capital mais quente hoje, 34 graus nos termômetros. Por lá, pode chover, mas só à tarde.